Que ótimo, que bom te ver, Cida. Ai, que bom, que susto! Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas agora cheguei, gente, estou aqui. Está me ouvindo bem, Thiago? Sim, te escuto bem, é ótimo ter com você com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite, Cida. Obrigado você, uma honra estar aqui participando dessa live, podendo, para a gente estar resgatando, né, a memória dessa novela que foi um marco na teledramaturgia brasileira, principalmente para nós da comunidade negra e afrodescendente. E que bom, né? Domingo à tarde, fim do dia, o dia já está morrendo, e a gente aqui, né, resgatando as nossas forças para estar falando de arte negra, de TV negra, de teledramaturgia. Muito obrigado para todas as pessoas que vieram para essa live nesse fim de domingo, e espero que a conversa seja bem interessante. Eu, Obrigado, Tiago. por nada, com a sua presença não tem como não ser interessante, Cida. Uma mulher que tem tanto para falar, que tem tanto para compartilhar. Eu vou te ser sincero, eu ainda não conheci o seu trabalho antes dessa Sim. live. Foi através das pesquisas a nossa conversa iniciou, né? E aí eu fui pesquisando, falei, gente, não acredito. Uau! Eu tava assim, cada vez que eu lia mais, eu vi o seu currículo, eu falei, gente, uau, o quão você tem trabalhado em benefício da arte, principalmente da arte voltada às pessoas pretas e das pessoas pretas no nosso país, isso é muito importante. Eu vivo aqui em Belo Horizonte e é um pouco diferente, né? Porque você está aí entre os grandes polos, que é Rio e São Paulo, onde tudo acontece. E, então, para a gente, muitas coisas ainda não chegam aqui se a gente não pesquisar Sim. mesmo. Me foi muito feliz conhecer um pouco da sua história. Tá? Seja bem-vinda sempre. Então, Tiago, o que que acontece, né? São quase 42 anos de uma carreira como atriz, mas que, infelizmente, no Brasil, não sei, talvez em grande parte do mundo, né? O trabalho do artista, para ser reconhecido, ele depende do audiovisual, porque é o audiovisual que nos projeta, né? Então, o artista, quando consegue essa projeção, fazendo só teatro e estando fora do audiovisual, é uma grande vitória. Tem muita gente que consegue isso. Eu, relativamente, eu posso dizer que eu tenho umas pessoas, bastante pessoas que conhecem o meu trabalho, mas chegar ao público brasileiro, né, ainda mais esse país tão grande como é o Brasil, a gente depende, sim, do audiovisual. Apesar de já ter feito várias passagens pelo audiovisual, mas talvez em escalas menores, né, que ainda não me deram essa projeção. Mas eu tenho muito orgulho da minha carreira, porque eu comecei no teatro, eu acredito que o teatro é que é a grande base, né, é o que nos dá o pé no chão e o assentamento para que a gente siga, né, acreditando no nosso sonho. E o teatro ele é tão benevolente que ele tem tantas janelas, tantas frestas, né, que você pode ocupar em nome das artes cênicas, que o tempo todo, né, independente de ser famoso, conhecido ou não, mas você não para de trabalhar. Né? São muitas as possibilidades que as artes cênicas te propiciam. E eu fiquei muito feliz de ver como você resgatou tanto material meu que nem eu sabia que existia, sabe? Eu achei você um minerador realmente do meu trabalho, isso me deu muita, foi muito gratificante para mim, esse seu reconhecimento e o tanto que você se debruçou em busca de encontrar, né, materiais sobre a minha trajetória. É porque eu sou mineiro, uai. Verdade. Minerador Também sou mineiro. mineira, né? Eu sou mineira também. A minha formação começou aí em Belo Horizonte, quando você nem sonhava ainda em vir a esse mundo. Ó, toma cuidado, Cira, que eu tô quase alcançando, você não sabe a minha idade. Não, mas deve ser bem menos que eu, com certeza, algumas décadas. Mas você falando sobre isso, Cida, eu também já tinha lido que você era mineiro, você é daqui, e você deu duas declarações que me chamam uma atenção. Vou falar primeiramente da declaração em relação à Zezé Mota, em que você disse ao Globo, né, que quando você viu a Zezé Mota num trailer, No no banner hall de... do prédio, a imagem dela
como Chica da Silva, aquela imagem icônica, ela linda, com aquela peruca branca, se abanando com várias mucamas atrás. Aquela imagem dela ocupou todo o prédio do Cine Teatro Brasil, que hoje é o Teatro Valorec, ali na Praça E- 7. É um prédio Isso. de mais ou menos uns 20 andares. E a imagem da Zezé ocupava aquele painel todo. Eu tinha, então, 15 para 16 anos e já aspirava, né? Eu queria ser artista. Meu sonho era ser artista. Eu queria algo que me desse visibilidade, que eu tivesse voz, que eu saísse daquele lugar de apagamento e de silenciamento que era imposto na minha cidade, né? Uma cidade histórica que fez parte do ciclo do ouro, portanto, muito racista, onde o negro, na minha época, era visto só para trabalhar em serviços caseiros, né, no serviçal, e eu já tinha aquele desejo de... Eu queria tocar piano, eu queria ser bailarina, eu queria ser cantora, eu queria coisas que me vissem, né, onde eu tivesse essa visibilidade. A minha mãe, no intuito de me proteger, falava para mim que nenhuma daquelas profissões era para a gente, que a gente não via negros nesses lugares. E eis que eu fui em Belo Horizonte, então, assistir Chica da Silva. Saí da minha cidade e fui, num sábado à tarde, assistir Chica da Silva. E quando eu vi a imagem da Zezé, aquilo me deu uma reviravolta na minha cabeça. Eu falei, gente, como assim, né? É possível. E ali confirmou o que eu queria ser. Então, a Zezé era, para mim, é uma grande dama do meu teatro, né? É uma grande incentivadora. Tem também a Léa Garcia, né, quando fez a Escravizaura, Sim. mas eu te confesso que vendo a Léa Garcia na novela Escravizaura, talvez aquele universo da televisão fosse muito distante, né, para mim, para minha realidade. E eu não me vi naquele lugar ali da Leia, apesar da admiração, e até porque, né, eu era muito jovem, e eu adotei aquele pensamento que a sociedade tinha em relação à Leia. A vítima era a Isaura. Como assim? Que escrava má, que escrava perversa. A Isaura que era santa. Né? Quando hoje a gente já tem um outro olhar sobre isso, né? E a própria Leia defendia com unhas e dentes a Rosa, porque só nós negros sabemos, né, o que se passa no nosso universo para a gente agir e ter aquelas armas que a Rosa usava como mecanismo de defesa. Mas eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu não tinha esse pensamento. Então, talvez ver Leia naquele papel ainda não me despertou aquela possibilidade de ocupar aquele espaço na televisão. Ainda era uma coisa muito distante. Mas a Zé Mota, não. Aí ficou mais imediato, sabe? Ela naquela posição de rainha. Então, assim, a Zezé hoje assim, faz parte do meu universo, né? É uma pessoa muito próxima. Já estive em live com ela e pude manifestar ela toda a minha gratidão pelo que ela representa para todas nós, né? Que viemos um pouquinho antes, depois dela, né? Verdade. Você falando isso, também lembrei dessa conexão que eu tive. Com a Leia, eu tive através de Orfeu Negro. Quando eu Sim, vi Orfeu Negro, eu fiquei, gente, que filme é esse? que filme é Né? esse? Esse. E com a Zezé, ela é um acontecimento. Ela é o personagem que qualquer personagem que ela realmente apresenta, Sim, ela é aquela pessoa. Tipo é, assim, a respiração, o olhar, é tudo. é. Ela vive de fato o personagem. Ela é um É um marco, marco, né? E você e a falando Chica dela é uma coisa de absurda, né? De linda, de exótica, de... Enfim, e trazendo a memória, né? Trazendo a memória dessa heroína negra, né? Do século XVIII. verdade. E falando sobre isso, né? Eu tive essa conexão muito forte com Chica da Silva, porque foi a primeira novela que eu senti que eu estava dentro da Sim, novela. Não só pela Chica, mas por todo o elenco preto que ali estava. Eles estavam protagonizando, parecia que é uma história que eu fazia parte dela, em que nós não éramos simplesmente ali um plano de fundo para que a história pudesse acontecer, mas era a nossa história contada através desde da pessoa que estava fazendo um ator de apoio ali, o figurante, uhum, até chegar na
protagonista. E você chegou a falar que repetiu a mesma frase que você tinha dito para mim, que a novela foi um marco. Por que você diz marco? Para você, em que momento essa novela, de fato, ela foi um divisor de água em relação a tantas outras que tiveram a escravidão como plano de fundo? Primeiro, porque a Chica da Silva vem trazer uma heroína negra, interpretada por uma negra, com muitos atores negros, né? Por mais que retratavam um período ainda da escravidão, mas a protagonista era uma negra, era uma das nossas heroínas, né? Que mal estão, né, constando nos livros de história. Talvez agora um pouco mais, né? Diante de tanta luta dos movimentos e pela luta também, pela inclusão desses personagens, né, nos livros didáticos, mas há 30 anos atrás, quando a novela foi realizada, mais ou menos 30 anos, era uma novidade. Então, foi para todos nós, artistas daquela época, uma luz que se acendeu, né? Uma novela que ia retratar a heroína Chica da Silva, né? O exemplo de vitória Chica da Silva, dessa mulher que saiu da condição de escrava e foi uma das mulheres mais ricas do Tijuco, né? Pôde estudar as suas filhas em escolas que tradicionalmente só estudavam pessoas brancas, em conventos, né? Que era modelo de uma educação refinada. Então, ela foi e sem contar a dramaturgia em si, né? Os atores, né? A Thaís Araújo encabeçando a Chica da Silva, que trouxe aquele arquétipo, né? Daquela mulher folgosa. Então, foi uma representação muito forte, né? Era uma novela que alcançou altos índices de Ibope, porque todo mundo queria ver o desenrolar daquela história. Ao mesmo tempo que levou para os lares brasileiros, essa história, porque eu sempre falo que o teatro e o audiovisual, ele encurta distâncias da literatura, porque o nosso povo não é muito de ler, de pesquisar, né? Então, a televisão, a novela e o cinema, ele encurta, ele traz esses personagens em primeira mão, e aí sim ele vai despertar na sociedade a busca pela literatura sobre os nossos protagonistas. E, para nós, artistas negros, né, principalmente, talvez para os atores aqui do Rio de Janeiro, era uma possibilidade muito grande, né, de conseguir um papel, porque a novela ia ter, né, teve um cast muito grande de atores negros. Então, realmente, ela marcou época. Está aí Thaís Araújo, né, que é fruto desse momento que não nos deixa mentir, né, o que virou a Thaís Araújo nos dias de hoje, uma das atrizes mais importantes, mais celebradas e respeitadas, né, da comunidade negra, e que teve uma maior visibilidade e um grande start a partir de Chica da Silva. Ela já tinha feito uma outra novela, mas tudo ainda bem pequeno. Então, a importância de Chica da Silva, para quem teve a oportunidade de viver, né, e como que trouxe um público negro também para acompanhar a teledramaturgia, e sem contar que reforçou aquela questão dos sonhos, né, dos sonhos dos atores negros, dos artistas negros, de quem vislumbrava, né, a possibilidade de vir a fazer parte desse universo da teledramaturgia. Verdade. Enquanto eu estava assistindo a novela, você utilizou uma palavra que me chamou a atenção, casting, né? O casting de pessoas pretas. Você que trabalha, né, nessa profissão, entende bem como funciona esse mercado, principalmente desse eixo do Rio de Janeiro. Como você vê o porquê que alguns atores, mesmo tendo um grande papel, uma grande oportunidade em Chica da Silva, não conseguiram permanecer na carreira? Óbvio que são coisas muito individuais, tem a ver com escolhas e tudo mais, mas o mercado ele tende a repetir uma mesma fórmula. Sim. Já que a novela foi todo de sucesso, por que não esses atores não continuaram, assim como outros atores brancos que participaram da novela, que tiveram uma ascensão logo após Chica da Silva? Então, Tiago, quando você fala, né, que às vezes foi por escolhas, né, que a pessoa resolveu trilhar outro caminho, eu diria para você que são escolhas forçadas, né? São escolhas forçadas, ou seja, chega uma hora que a pessoa tem que viver, ela tem que pagar suas contas, ela tem que ter dinheiro para a sua sobrevivência, e a televisão brasileira, até hoje,
ela não tem o hábito de dar uma continuidade, né, uma sequência ao trabalho de nós, atores negros. Então, se você for observar, a gente está sempre recomeçando. Por exemplo, eu fiz em 2001, 2002, eu fiz a novela A Padroeira, com um papel de bastante destaque. Eu fazia a Maria do Rosário, que era uma ex-quilombola e que volta para herdar o que era seu, né? Que era a fortuna que a personagem de Elizabeth Savala usufruía. Então, foi um papel de destaque, um papel bacana, porque era uma negra quilombola. E aí, muita gente falava, não, mas agora, depois dessa novela, agora você vai. A Maria da Penha fazia parte do meu núcleo. Bom, de 2001, 2002 até agora, eu tive mais um contrato na televisão. Passou-se 21 anos para eu ter outro contrato como atriz, que foi na novela Amor Perfeito. Aí, nesse tempo, vão perguntar, você não fez televisão? Fiz participações pequenas, um capítulo, 2, às vezes 5 capítulos, mas sem contrato. Fiz o seriado Mulher, foi antes da Padroeira. Por quê? O que acontece, na minha opinião? Um personagem que eu poderia, do meu perfil, da minha faixa etária, que poderia vir numa próxima novela, na maioria das vezes as emissoras preferem chamar um outro. Então, isso acontece com muita recorrência na nossa profissão. Ou seja, o tempo que você espera entre um trabalho audiovisual e o outro, que é diferente dos atores brancos, quando há mais investimento. Né? Tem muitos atores que começam na televisão que são muito fracos, mas aquela pessoa de tanto fazer, ela acaba aprendendo, porque a televisão é uma máquina. Então, se você faz 1, 2, 3, 4, 5 novelas, você aprende a dominar aquele veículo. E aí você vai se tornar um bom ator, porque você aprendeu a dominar aquele veículo. Nós, negros, toda vez que você volta a fazer televisão, ainda tem aquele tremor diante da câmera, que a gente não tem o hábito de fazer constantemente. Então, essa coisa de muitos atores ter desistido, ter buscado outros caminhos, é diante da falta de oferta. Né? Mas aí, quando eu falo para você que as artes cênicas é muito generosa, eu nunca desisti. Porque, através das artes cênicas, eu estudei para ser professora de teatro, né? Eu comecei trabalhando em muitos projetos sociais como professora, formando muita gente de comunidade. E depois, a partir disso, eu fui fazer a faculdade de licenciatura, que me permitia formalizar a minha condição de professora. Depois eu fui fazer mestrado para eu ter mais ferramentas sobre aquele trabalho, sobre aquele universo. Hoje eu faço doutorado em artes cênicas, porque eu quero ampliar a minha condição de palestrante, de ser professora universitária, para estar falando com os meus, né? Hoje em dia a gente tem uma camada imensa de jovens negros e afrodescendentes nas universidades de teatro, e faltam professores negros com lugar de fala. Então, eu aprendi a fazer produção, eu produzo os meus espetáculos, eu trago personagens históricos, né, para eu ser protagonista e a produtora e contratar pessoas, de modo que se eu tivesse ficado só esperando a televisão, então talvez eu também tivesse escolhido um outro percurso, né? E eu falo sempre para as pessoas, assim, quando estão em dificuldade, que a carreira está parada, eu falo, olha só, pense, o que você tem, que você sabe fazer, que poderia te dar dinheiro? Tem o teatro, tá, mas o teatro não está acontecendo, a televisão não está acontecendo. O que mais você pode empreender para manter a sua sobrevivência e não depender só desse universo? Quando eu ouço, né, quando eu já vi propagandas, fulano que fez sucesso nos anos tal, agora está com uma barraca, agora está lá na porta da Rede Globo. Eu falo, gente, mas como assim? Né? Primeiro, que a televisão, vamos falar da Rede Globo, é um funil. É muita gente que quer estar ali. E não tem lugar ao mesmo tempo para todo mundo. E aí você tem que contar com o fator talento e muita sorte.
para pegar um papel que te dê a oportunidade de você mostrar o seu trabalho naquele papel. Porque nem sempre, quando você está numa novela, você tem uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Às vezes você está ali, está com um contrato, mas é um negócio pequeno que pode, inclusive, desaparecer. Isso é muito comum, né? Então, você tem que acionar o seu intelecto, você tem que abrir os horizontes. O teatro te dá essa percepção diante do mundo, sabe? E ser o responsável pela sua história. Como diz a música do Emicida, né? Você já percebeu que você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra? Não tem outro. Tem eu. Sim. Tem eu diante do que eu quero fazer, do que eu quero realizar. E aí, assim, hoje eu não sou uma atriz, entre aspas, famosa, né? Mas eu sou uma atriz que eu tenho uma honra do meu percurso, da minha carreira. E eu costumo dizer que eu sou famosa para poucos. É um... Uma atriz de sucesso, você pode ter certeza disso. Enquanto você está falando, a Vânia Coutinho está compartilhando as impressões sobre a sua fala, né? E ela falou que gostou muito daquilo que você falou e gostou da sua sensatez ao falar sobre a questão da carreira dos atores pretos aqui. Muito obrigado, Vânia, por compartilhar com a gente os seus pensamentos, Beijo, suas ideias. Vânia. Obrigada. E eu gostaria de perguntar para você, na novela Chica da Silva, havia pessoas que você conhecia bem, que fazia parte do seu ciclo de amizade, dentro ali do elenco, ou não? Eram pessoas que para você ainda não conhecia? Não. Eu conhecia muitas pessoas, né? Inclusive, na época, eu fui casada, eu era casada e mãe dos filhos, com o Luiz Antônio Pilar, que foi um dos diretores, né? Era assistente de direção do Walter Avancini. Eu era muito amiga, minha irmã, Ileia Ferraz, que tinha um papel, esqueci o nome do personagem dela, mas era um personagem genial, era uma que tinha um cadeado, que uma época o autor colocou um cadeado nela, esqueci o nome da personagem. Já conhecia a Zezé Mota, É conhecia a Fátima. Fátima, isso. Conhecia o Montenegro, né, que veio a falecer recentemente. Há muitos atores, assim, o Del Garcês, meu amigo, meu irmão até hoje. E o que aconteceu no Chica? Quando abriu-se o teste, né, para a novela, foi uma polvorosa no nosso meio aqui de atores negros, e todo mundo queria fazer, todo mundo queria passar pela novela, e isso é uma coisa que eu posso contar, né? Eu queria muito fazer a novela, mas tinha a coisa de eu ser casada com o Luiz Antônio Pilar, né? Então talvez isso fosse um empecilho. Só que eu era atriz há muitos anos antes de ter casado com ele. Eu tinha trabalhado em São Paulo. Enfim, eu comecei minha carreira em 82 e eu casei com ele em 93, né? Então eu já tinha todo esse percurso da minha trajetória. E naquele desespero de também querer fazer a novela, né? Eu estava bem mais jovem, né? Toda bonita, toda formosa. Teve um dia que eu invadi a sala do Avancini. A sala dele ficava aqui no Russell, na Glória, no edifício Adolfo Bloch, um edifício muito poderoso, que era da revista Manchete. A sala dele ficava lá no 20º andar, com uma vista triunfal para a Baía de Guanabara. E eu invadi a sala do Avancini. Eu cheguei numa hora e entrei na sala dele. Pedi licença, e ele tomou um susto. Falei, Avancini, antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Meu nome é Cida Moreno, eu sou atriz. Por acaso, eu sou casada com o Luiz Antônio Pilar, mas a minha carreira começou muitos anos antes dele, e eu quero muito fazer essa novela. Eu queria muito que você me desse uma oportunidade para eu poder fazer o teste. E ele meio que ficou surpreso e falou assim, sim, me cumprimentou pela ousadia e falou, vamos ver, né? Se tiver que ser, será. Eu falei, tá, mas eu queria muito que você guardasse o meu nome. Enfim, a novela transcorreu, ele fechou o elenco, faltava uma personagem para ele fechar,
E aí o meu ex-marido comentou comigo, olha, falta uma personagem para a Avancini fechar. E a gente naquela expectativa, e aí ele não me chamou. Ele me chamou, mas tudo bem, estava tudo certo, eu era viciada na novela, até por causa dos meus amigos que estavam lá, e eis que surge uma participação, né, que foi da escrava que tem os dentes arrancados, e aí ele mandou me chamar, e eu fiquei muito feliz, né, obviamente. Fui fazer um ensaio com ele na sala dele. Ele tinha um método de trabalhar, que era uma coisa assim, muito rígida, e ele ficou trabalhando ali na sala dele comigo, a questão do olhar. Fiz um ensaio com ele, comecei a gravar, gravei alguns capítulos, tirei molde da boca da prótese, né, para quando os dentes são arrancados. Sim. Gravei na cidade cenográfica, gravei com a Drica, fui muito elogiada, teve uma cena que o set todo me aplaudiu muito, foi uma cena belíssima. E faltava mais uns 2 ou 3 dias para terminar. Era uma gravação que ia durar, uma participação que ia durar, sei lá, uns 8 dias, talvez. E aí que chega a notícia que ele tinha mandado me substituir porque ele queria uma modelo. E aí ele chamou como é que ela, é Mônica, não sei. E aí Mônica Moura. eu recebi a notícia, o meu ex-marido ficou consternado, mas sem poder indagar a ele, porque daquilo. Ninguém entendeu, né? O que eu fiquei sabendo é que no set, os atores que tinham feito a cena comigo, ninguém entendeu as coisas do Avancini, né? A única resposta que a gente teve foi que ele queria que fosse uma modelo. Eu era muito linda, mas eu não era modelo, eu era atriz, né? Eu não tinha o physique de uma modelo. E a atriz que entrou, essa menina que entrou, era alta, esguia, muito bonita. E assim que se deu a nossa história. Então, assim, sabia muito da novela, por causa dos amigos em comum, né, do meu próprio companheiro, mas a minha história foi essa. Claro que na época fiquei muito abalada, porque aí você se pega naquele lugar, então eu não fiz o que tinha que ser feito, então eu fui péssima. Não, eu tinha certo. Depois eu falei, não, eu sei o que eu fiz, né? Eu sei do meu trabalho, eu já tinha uma carreira como atriz, mas era uma pessoa muito controversa, né? Era uma pessoa que ou se amava ou se odiava, né? São várias histórias sobre a Avancini. E ali em Chica da Silva, por exemplo, ele tinha muito poder, né? Ele tinha muito poder sobre a novela, como ele exerceu esse poder em todos os lugares e emissoras pelas quais ele passou. Para o pai dos meus filhos, ele foi muito bom, ele foi uma pessoa, porque quando ele gostava muito, e se ele se tornou um diretor, né, hoje ele é diretor, trabalhou anos na Globo, é diretor de cinema, se ele se tornou um diretor, foi graças a Avancini, porque ele fez escola com a Avancini. Então, eu não tenho nada para falar do Avancini nesse quesito, né? Infelizmente, eu fui vítima de uma das suas loucuras, que eram muitas. Então, vai saber, né? A gente nunca soube o que houve. Mas, enfim, minha vida seguiu e não tem mágoa nenhuma, muito pelo contrário, amo a novela, fiquei sabendo que a novela vai voltar e tomara que volte, né? Apesar de que hoje eu fico meio receosa, porque eu tenho a impressão que o povo negro já não tem mais prazer em ver um negro ser açoitado. A gente não quer falar mais disso. A gente quer pular. Por mais Sim. que a Chica tenha sido uma heroína, eu acho que trazê-la nesse contexto corre-se esse risco, sabe? Até mesmo de elenco, porque são muitos atores que não querem mais fazer escrava de sim senhor, e sabinhô, e tronco, isso já é página virada. A gente hoje tem que contar histórias felizes, histórias de vitória, né?
Exatamente. Estão prevendo um remake para 2025, mas por enquanto é só Rádio Peão, não tem nada previsto de fato É. pelo próprio Valci Carrasco, mas é impossível reproduzir Chica de 1996 nos dias de hoje, com todas as cenas, inclusive essa que você falou em relação à Almerinda, em que a Nossa, própria Chica manda os dentes dela. Eu queria que você me falasse um pouco a respeito de que você achou dessa trajetória, porque o que a Chica apresenta para a gente ali é um reflexo do panorama histórico, né, da escravidão, uma mulher produzindo aquilo que de fato os brancos faziam com os escravos, mas a história da Almerinda, ela perpassa por um plano da Violante, né, para que a Chica perdesse o contratador, e ali ela tem essa reação que para alguns consideram como desumano, outros consideram como errado, outros consideram como justiceira, ela fez o que tinha que fazer. Eu queria saber qual a sua opinião em relação à trajetória da Almerinda e esse desfecho da Chica tirando os dentes dela. ó, primeiro que eu, enquanto espectadora, é monstruoso, né? Eu vou te confessar que, no fundo, quando eu vi aquilo, eu dei graças de não ter sido eu, porque aquilo é monstruoso de se ver, é muito cruel. Por outro lado, né, lendo a história de Chica da Silva e o que se conta, ela era terrível, porque ela não queria perder esse lugar. Infelizmente, até hoje, claro que dadas as devidas circunstâncias, né, mas esse lugar que quando o negro alcança uma visibilidade muito grande, ele ainda traz resquícios de não querer um concorrente. Isso ainda é muito sério, porque os espaços, como os espaços são muito poucos, né, é uma coisa que ainda tem que ser muito trabalhado no nosso inconsciente, porque a gente traz isso mesmo imperceptivelmente. Eu estou assumindo isso aqui, eu acho que tem muita gente que talvez vai querer negar isso, mas não é verdade. Ainda existe muita competitividade. E quando a pessoa alcança um determinado sucesso, né, sendo uma pessoa negra, qualquer outro negro pode ameaçá-la de perder aquele lugar. Então, você imagina a Chica naquele universo, ela de rainha, e as mulheres que ousavam chegar a ameaçar o seu trono. Eu acho perfeitamente possível, não sei se é lenda, né, mas eu acho muito provável. Não tem como condená-la, né, porque talvez, eu condená-la, porque talvez eram os meios, ela usava os meios que os brancos adotavam, porque ela se via naquele lugar de uma mulher branca e poderosa. E os brancos faziam coisas terríveis com os negros, né? A gente lendo histórias, né, livros de historiadores, são relatados o nível de crueldade que os brancos praticavam, que as sinhás mandavam fazer com as escravas diante do desejo dos seus senhores. Então, eu acho que ali realmente retratou, né, um lado da Chica totalmente possível, compreensível. Agora, eu, enquanto espectadora, a nível de estética, eu preferia não ver aquilo, sabe? Eu talvez acho que poderia ser uma coisa que não fosse mostrada, não sei, mas eu acho que, como desfecho, trazer isso, sabe, para o audiovisual, eu acho muito cruel. Hoje eu não sei como é que seria isso. Quando você fala, né, que eles estão pensando em trazer para os dias de hoje, que talvez a coisa seria readaptada, não tem muito como readaptar uma história do século XVIII. História é história. Como é que você vai amenizar? Difícil, né? Complicado. Quero Complicado. aproveitar esse break para poder falar sobre algumas pessoas que estão aqui mandando alguns recados. Primeiro, a Tatiana te chamou de Ai, maravilhosa. Tatiana Henrique é uma linda, uma referência para nós. Acho que é a maior contadora de história do povo negro aqui no cenário do Rio de Janeiro hoje, uma pessoa iluminada, uma deusa. Fico muito honrada de ela estar aqui. Beijo, Tati, a gente se ama e se respeita muito. Sou sua fã, querida. Obrigada por estar aqui. Obrigado.
Obrigado, Tati. E a Fernanda mandou uma pergunta para você. Ela perguntou se depois que você fez essa participação na Chica da Silva, você recebeu ou não recebeu pela participação que você fez. Sim, financeiramente eu recebi todos os dias que eu trabalhei. Né? Quanto a isso, é um problema da emissora. É como hoje, por exemplo, você vai gravar uma participação numa novela. Tá, é externa. Se chover, você ganha o seu dia. Aliás, a gente, quando vai fazer participação na externa, a gente fica torcendo para chover. A gente fica louco que tenha mais dias, porque eles têm que te pagar outras diárias. Então, eu recebi, sim, recebi tudo que eu tinha direito. Que ótimo. Eu fiquei pensando aqui, a Almerinda, ela teve cenas quentes, né? Com o contratador e outras solo, que ela estava ali no rio se banhando. Então, teve até algumas cenas de nudez. Você já sabia que essas cenas iriam acontecer? Você chegou a gravar alguma delas? Ou se não aconteceu, você teria coragem de fazer essas cenas da Sim, Almerinda não, eu dessa já maneira? sabia que ia acontecer, eu não teria problema nenhum em fazer. Eu já tinha feito espetáculo que eu fiquei nua em cena, né? O nu na televisão, no audiovisual, no teatro, quando ele está dentro da cena, não tem o menor problema. Ele faz parte da cena, ele faz parte do contexto. Né? Eu tinha feito, no final dos anos 80 para 90, eu fiz um espetáculo chamado O Senhor Presidente. Foi um espetáculo que eu só fiz na Europa. Olha que chique. Eu estreiei na Alemanha, a gente percorreu, fizemos uma turnê pela Alemanha, pela Espanha, e quando chegou no Brasil, o diretor achou que não compensava, porque o Fernando Collor de Mello tinha acabado de cair, e ele achou, o diretor achou que não cabia falar de um espetáculo sobre ditadura, então a gente não fez no Brasil. Mas nesse espetáculo, eu fazia uma mulher que foi torturada pela ditadura, e eu ficava nua em cena, com o corpo cheio de sangue e com galhos fincados no meu corpo, como se fosse instrumentos de tortura, né? E era uma cena que, na Alemanha, era muito forte, os alemães não aguentavam ver essa cena, levantavam e iam embora. Muita gente ia embora, por causa da questão do nazismo, do que eles viveram. E para mim, assim, ficar nua ali não tinha um menor problema. Então, na novela, eu sabia que ia ter cenas mais calientes, teria cena dela nua, mas estava tudo. Até porque meu corpinho, naquela época, ainda estava bem mostrável. Mas hoje também, se eu tiver que ficar nua, se for dentro da cena, também é só um corpo, né? Um corpo em função do seu trabalho, né? A arte é sempre muito maior do que o nosso corpo, do que tudo, né? A gente vive em função do personagem. Você falando sobre isso, ô Cida, me faz lembrar que a novela Chica da Silva, um dos motivos pelo qual, por exemplo, ela constantemente é deletada do YouTube, quando alguém posta a novela, facilmente ela é deletada, é por causa justamente das cenas de nudez. E Ah, é? existe alguns atores e atrizes que não querem voltar nesse tempo, porque as cenas de nudez, elas são, às vezes, É, frontal, e são. sim. Você não vê nenhuma novela tendo a mesma liberdade que o Avancini utilizou, por exemplo, para usar a nudez, ainda com contexto, né? Então, muitos atores não querem reviver Chico da Silva, querem esquecer, deixar ela lá em 96 guardadinha na gaveta de alguém da família Bloch para não ter que reviver tudo isso. E na Uhum. Espanha, país latino, era um grande sucesso. Você falou a respeito da Espanha, e passou agora aqui uma pequena mensagem da Cris, não sei se é da Cris ou do Cris, lá da Espanha, que mandou saludos desde a Espanha para ti. Graças, Cris, queria que você mandasse para ele um saludo também. Ô, Cris, saludo! Amo Espanha! Você conseguiu ver a novela aí? Assiste as novelas brasileiras? Uma honra para a gente. Obrigado. Saber que a nossa arte chega até aí. Então, sobre essas cenas, né, e as violências que eram praticadas, né, em Chica da Silva, que realmente era uma novela que tinha cenas muito pesadas. Mas é como eu te falei, o Avancini ele tinha muito poder sobre a novela, sobre o autor, sobre a manchete, e tinha um ibope que correspondia.
Então, ninguém falava não para a Avancini, ele fazia o que ele queria. E ele tinha um poder tal de matar personagem quando não estava de acordo. Ele dava toda a diretriz. Sabe, era tudo com ele. Ele é o todo-poderoso. Tinha uma coisa muito engraçada que eu presenciei quando eu fui gravar na Cidade Cenográfica, porque era assim, né? As pessoas estavam lá na Cidade Cenográfica, aquele astral maravilhoso, né? De interação entre os atores, aquele clima gostoso que a gente consegue imprimir no nosso trabalho. De repente chegava a notícia que a Avancini tinha chegado. Menino! Imagina assim, era como se estivesse falando assim, chegou o inquisidor. Mas todo mundo tremia. Mas todo mundo mesmo, assim, todos os departamentos, porque a Avancini tinha chegado. Então, você imagina no todo como ele imperava, né? Então, eu lembro, eu vi esses dias uma cena que você postou, né? Uma coisa macabra lá da personagem da Miriam Pires, sabe? Com a Drica Moraes. Nossa, era muito pesado aquilo. Então, hoje, realmente, eu acho que não cabe, sabe? Eu acho que a televisão, ela tem ouvido muito, assim, os espectadores, vendo o que realmente interessa. Essa questão de audiência, né, está cada vez mais sendo um dos fatores principais para que um produto chegue numa emissora. Eu acho que teria que realmente repensar muito, porque a novela foi muito pesada. Tinha cenas muito cruéis. E você sabe que é por isso que eu gosto Por exemplo, você imagina o personagem da Ileia Ferraz, da Fátima, você imagina o personagem da Fátima, quando a Avancini mandou colocar um cadeado nela. Sim. E aí ela passava na rua, a gente andava muito juntas nessa época, morávamos ali perto da Lapa, e as pessoas brincavam assim com ela: "Ei, Fátima, tá com cadeado ou sem cadeado?" Sério, ela não me contou isso. Eu tive lá com ela, ela não me contou. Ela é muito séria. Ela é muito séria, ela é mais fechada. Estou até falando isso, nossa, tomara que ela não fique chateada comigo. Mas é porque era público. Mas então, você consegue imaginar hoje, 2021, uma mulher negra passando na rua e ouvindo isso, está com cadeado ou sem cadeado? Imagina o senso comum, né? Hoje em dia tem várias coisas que não é permitido mais, não pode, não dá. Não dá, eles vão ter que reinventar outra maneira de contar Chica da Silva. Sim, sim, com certeza. A Mandara Luiza, ela escreveu para você, linda, aqui nos Madara é comentários. minha filha. Madara é Sua filha? uma deusa, ela é linda, trabalha com cinema, ela é assistente de direção na TV Globo e já fez várias novelas, é muito competente. E todo mundo que trabalha com ela fica apaixonado pelo trabalho dela. E eu não tenho, ela tem 28 anos hoje, eu não tenho a menor dúvida que ela vai se tornar uma grande diretora muito breve, pelo caminho que ela está trilhando. E ela sabe como é que a gente se ama e é conectado. O orgulho é mútuo. Quem conhece sabe que eu não estou mentindo. E a Fernanda aqui realçou, a Fernanda Veridiano, você conhece ela? Falou Conheço, duas línguas. é outra fã da gente, fã do meu trabalho. Amo também muito, sabe muito de mim, uma querida. Beijo, Fernanda, obrigado por estar aqui. Então, eu queria falar também sobre as minhas produções, se tiver Sim. espaço ainda, né? Porque Não vamos falar, Cida. Eu só queria saber mais uma coisa sua, puxar mais uma informação. Você gravou algumas cenas. Dessas cenas, você chegou a gravar com o Vitor Wagner também? gravei Ou uma gravou? cena, que é uma das primeiras cenas dela seduzindo ele. Eu não lembro se eu gravei alguma cena nua com ele ou de uma coisa mais íntima, mas eu gravei sim, gravei com ele. Eu lembro muito da minha cena com a Drica e gravei com ele. Você não chegou a colocar as próteses da cena Não, da que eu só fiz a prótese. Eu experimentei a prótese, né? Porque ele fizer depois que ela ficou pronta, mas eu não cheguei a usar. E assim, sabe, o universo é sábio, meus protetores são muito sábios, e aquilo não era para mim.
Hoje em dia, Sim. para mim, isso tudo é muito claro hoje, sabe? O que é seu e o que não é, o que você dá conta e o que você não é. Eu sou uma atriz, que eu sempre falo isso, eu não dou conta de fazer tudo. Não é qualquer papel que eu faria. Eu acho que o ator tem que ter essa clareza e essa verdade com ele. Não tem isso porque ator eu faço qualquer coisa, pode mandar. Não. Se o nome é limitado, então eu sou, mas eu só faço aquilo que eu sei que eu vou dar conta de fazer muito bem. O que vai me trazer receio, o que eu não compactuo, o que vai me trazer constrangimento, não. Tem outras pessoas que fazem, né? A gente tem um leque muito grande de atrizes hoje, na minha faixa etária, então eu prefiro passar. E hoje, vendo essa trajetória, vendo a cena dela sem os dentes, aquilo é monstruoso. Eu não queria fazer aquilo. Eu não queria. Eu acho que para fazer um trabalho, um papel daquele, é claro que hoje, com mais maturidade, é que eu tenho essa consciência. Você tem que ganhar muito bem, sabe? Quando te chamam para negociar, é igual raspar o cabelo. Ah, você raspa a cabeça, raspa. Mas o cachê é tanto. Não dá para eu ficar sem cabelo nenhum para fazer uma participação, um negócio micro e ganhar um salário pequeno. Sabe? Porque assim, eu tenho 4 décadas de estrada, não tenho que provar mais nada para ninguém. Felizmente, eu não preciso mais ficar desesperada atrás de uma participaçãozinha, uma aqui. Não dá. Então, para fazer essas coisas mais radicais, você tem que ganhar muito bem. É claro que não arrancou os dentes da menina, mas ela teve que pôr aquela prótese, trazer aquela emoção diante daquela imagem. É muito cruel, é muito dolorido. E Machucou outra, a gente. e representar um dos seus ancestrais que passou por isso, eu acho que aí é mais pesado ainda. A gente vem desse lugar. As nossas ancestrais passaram por todo tipo de violência, sabe? De crueldade, de tortura, de infanticídio, de matar filho na barriga para não ver o filho sofrer. A nossa história é de muita dor. E não é uma história de 500 anos atrás, é de 136 anos atrás. A gente tem pessoas vivas hoje com 105 anos, morrendo. Aí morreu uma dona, uma fulana com 108, 103 anos. Foi ontem. Está muito latente para eu ir para o palco e usar a minha arte para dar vida a esse tipo de sofrimento. Sim. E Sabe? como você Então, avalia a atuação da Mônica? O que você achou das cenas que ela fez de Chico, da participação dela? é bem antiético falar sobre isso, né? Eu acho que ela cumpriu, assim, entendeu? Ela fez o que estava pedindo ali para ser feito, né? Era aquilo, ela fez, ela executou o que era para ser feito, né? E talvez por ela vir de um universo, eu não sei se hoje ela continua trabalhando como atriz, mas na época eu acho que ela não vinha desse universo, né? Ela vinha, a informação me foi passada que ela era uma modelo. Me desculpa, Mônica, se eu estou enganada, realmente eu não sei mais. Estou falando o que chegou para mim, né? Inclusive que ele queria uma modelo. Então, acho que ela realizou o que era para ser feito, né? Dentro daquele contexto, dentro daquela cena tão difícil, né? E vou trazer para o mundo de hoje também, não sei quem toparia fazer aquele papel, sabe? Se for uma atriz com uma certa consciência, com um certo tempo de estrada, eu acho que ela vai exigir muito. Não dá para ser, sabe? Opa, estou na novela. Você vai fazer uma cena que vão arrancar seus dentes? Não dá, né? Tem que Cida, valer muito a pena. sim, com certeza. Cida, vamos falar agora da atualidade, das suas produções. Esse é o momento que eu gostaria que você compartilhasse com nossos seguidores aquilo que você tem feito, um pouco dos seus espetáculos, que eu já postei alguns aqui, mas é bom lembrar todos, porque essa live também vai estar salva no YouTube, então as pessoas vão poder pesquisar e conhecer mais. Então, eu estou vivendo um momento que eu falo que é fruto de um plantio, né? Porque a vida, assim, você colhe o que você planta, seja para o bem ou seja para o mal, né? Tudo é merecimento. Eu tenho vivido nos últimos anos um período muito fértil, de muitas vitórias,
muitas gratificações, eu sou extremamente grata ao universo por entender o que eu plantei. Atualmente, desde 2018, eu venho interpretando 3 ancestrais, que é Carolina Maria de Jesus, Luísa Maim e Nina Simone, que eu produzi ano passado. São espetáculos que, se você me perguntar qual que eu amo mais fazer, qual que é mais potente, eu não sei te dizer. Cada um dentro do seu universo. Carolina, por tudo que essa mulher representa, né? De onde ela veio, o que ela venceu e o que ela se tornou. Carolina é uma sobrevivente da fome, do racismo, da exclusão, da miséria, e que acreditou cegamente no seu sonho de ser uma escritora. E ela venceu. Ela se tornou a maior best-seller do século XX nesse país, com sua obra traduzida em 13 idiomas para mais de 80 países. Carolina emergiu daquele lugar da fome, da miséria, da favela, da pobreza, né, para o asfalto, né, se tornou celebridade no Brasil, fora do Brasil, passou a ser estudada nos Estados Unidos, nos países da Europa. Então, Carolina, é de uma grandiosidade levar a obra desta mulher pelo Brasil afora, porque, contudo, né, muita gente, milhões de pessoas no Brasil não conhecem Carolina. E ela se faz extremamente necessária a partir do momento que ela representa a todas nós, mulheres negras, que viemos desse lugar lá, do serviçal, da escravidão, da faxina, da cozinha, da quitanda, do estupro. Nós viemos desse lugar, as nossas ancestrais, as nossas matriarcas. Então, Carolina, assim, tem muito de mim nela, né? Tem muita gente que, me vendo em cena, eu recebi uma crítica de um professor da UFBA de Salvador, que ele fala o seguinte, que ele nunca imaginou ver Carolina e ver o corpo de Carolina, ouvir Carolina, até assistir o meu espetáculo. Então, você imagina você ouvir isso de um professor da Universidade da Bahia. E assim, são relatos e mais relatos, e choros, e eu amo fazer, o espetáculo tem 1h15, é um monólogo, e que é uma vida que eu empresto ali minha, que eu misturo a minha vida com a de Carolina, das minhas matriarcas, das minhas ancestrais. E com muita honra, eu repito, a minha voz serve para enfatizar o que Carolina disse, que é: ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Bom, isso, Carolina, que eu faço desde 2018. Nesse espetáculo eu fui convidada, o espetáculo chegou na minha mão, sem eu fazer o menor esforço, sem eu nunca ter pensado em fazer Carolina, e ele chegou na minha mão. Depois de várias atrizes terem negado por não poder fazer, faltava 1 mês e meio para o espetáculo estrear, eles não encontravam a Carolina, até que eu fui indicada como uma única possibilidade. Alguém falou: eu não vou te mandar várias atrizes, vou te mandar uma. E era eu. E quando eu cheguei para fazer a leitura, estava o produtor, o diretor, e quando eu comecei a fazer a leitura, um olhou para o outro com uma cara de alívio, como quem diz, achamos. E isso já se vão 6 anos. Bom, e aí eu tinha um sonho. Carolina não era o meu sonho, mas o meu sonho era fazer Luísa Maim. Porque em 2006 eu fiz uma participação num projeto chamado Heróis da Cultura, onde eu dou vida a Luísa Maim. E foi aí que eu conheci a Luísa Maim. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, assim como o Brasil também não conhece. E eu fiquei fascinada pela história de Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, né? Heroína da Guerra dos Malês, quituteira, que usava, né, a questão de conspirar, né, movimentou a conspiração através dos tabuleiros de quitute. Fiquei fascinada pela história de Luísa Maim. E desde 2006 comecei a alimentar. Eu queria fazer Luísa Maim, eu queria fazer Luísa Maim. E em qual contexto eu queria trazer Luísa Maim? Eu queria provocar um encontro de Maim com mulheres pretas de hoje que perderam os filhos e que perdem os filhos para a necropolítica, para os jovens pretos que são assassinados a cada 23 minutos nesse país. Porque a Maim também perdeu seu filho e nunca mais encontrou, que foi o Luiz Gama. Bom, passou-se 200 anos quase,
E as mulheres pretas continuam perdendo seus filhos, assassinados, desaparecidos. E aí, essa é uma história cíclica do povo preto desde a travessia do Atlântico. Desde a travessia do Atlântico, do sequestro do Atlântico, que as mães pretas perdem e são apartadas dos seus filhos pretos. E como mãe de 2 jovens pretos, morando na zona norte do Rio de Janeiro, aquilo começou a me perturbar muito, porque meus filhos são alvo dessa necropolítica, porque são pretos, né? E eis que, pandemia, tudo parado, surge a lei Aldir Blanc para ajudar os artistas a poder produzir alguma coisa. Eu entrei com o projeto na lei Aldir Blanc, fiz 100 pontos, isso é uma coisa muito inédita, fazer 100 pontos nos editais dos dias de hoje. Eu ganhei 50 mil e montei Luísa Maim como se eu tivesse 500 mil reais, com tudo que tem direito, porque eu não queria fazer um espetáculo só para aqueles dias que a gente estava sem trabalho. Eu queria deixar um espetáculo construído que me permitisse circular com ele. E isso já tem 3 anos e meio e nós estamos na estrada com Luísa Maim. É um espetáculo de uma potência que até hoje a gente se emociona. Nós, o elenco. O elenco é o mesmo, ninguém sai, todo mundo ama fazer. Então, assim, eu faço a Maim, né, a entidade Maim, que ela surge como uma entidade que vem ancorar essas mulheres que estão padecendo pela morte dos seus filhos. E no final ela sai e volta para o Orum como um espectro. O espetáculo, você não tem noção o que ele causa nas pessoas. É assim, não dá para falar. Tamanha comoção, tamanha força. A gente já ganhou vários prêmios com esse espetáculo, vários editais, já fizemos circulação pelo interior de São Paulo, várias cidades do interior de São Paulo, fizemos pelo interior do Rio, fizemos vários testes, vamos fazer agora no mês de julho, vamos fazer Ribeirão Preto, vamos fazer Bauru, devemos fazer a cidade de São Paulo, que a gente ama fazer. E eu vou te contar aqui uma coisa de bastidores, que pode parecer coincidência, pode ter sido coincidência. A Portela, esse ano, muita gente que assiste o espetáculo imediatamente remete à QRD do livro Um Defeito de Corpo. A minha figura fica muito parecida com a da QRD. A força, enfim, como ela perdeu o filho, mas a gente não usa nada do defeito de corpo, porque os direitos têm dono, né? Esse ano, a Portela saiu com o enredo Um Defeito de Cor. Desfile triunfal, belíssimo, emocionante. Ano passado, depois do carnaval, que a Portela ficou muito mal classificada com o enredo de 100 anos da Portela, alguns meses depois a gente foi fazer o espetáculo numa cidade e eu tive que substituir o técnico de som, o técnico original. Quando acabou o espetáculo, esse técnico que foi fazer no dia chegou para mim e falou assim: Cida, eu estou impressionado com essa história. Eu não conhecia a história dessa mulher. Eu estou passando. Aí ele falou assim, cara, a Portela tinha que trazer um enredo forte assim, para trazer de novo a força da negritude para o povo. Eu tenho uma relação lá dentro da Portela, eu vou falar com eles sobre isso. E assim aconteceu. Ele comentou lá, não sei se com os carnavalescos ou com alguém lá dentro. Eu ainda falei com ele, poxa, seria legal a gente fazer um espetáculo lá para a Portela, né, lá na comunidade, para eles verem. Ele falou, não, eu vou tentar cavar isso. E ele realmente comentou, chegou e comentou. Agora, não falaram nada com ele. Passou um mês, a Portela lança o enredo Um Defeito de Corpo. Coincidência, não sei, mas fez essa história. Aí, o meu espetáculo que eu fiz há 3 anos e meio atrás, termina, uma das últimas cenas, é a gente cantando uma música, que é um maracatu, com as mães, cada uma das mães com um objeto do seu filho. O último carro da Portela levou várias mães do Rio de Janeiro com objetos pessoais dos seus filhos. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, que bom saber que eu e a minha equipe fizemos isso há 3 anos atrás. Então, para mim, foi um orgulho. Eu falei, que a gente já fez. No meu espetáculo, eu levei as mães de Manguinhos, em 2021,
quando a gente estreou. Eu levei as mães de Manguinhos, a Ana Paula, que é uma querida, que levanta uma luta em prol do filho dela assassinado há 10 anos pela violência aqui do estado do Rio de Janeiro, cujo o policial que atirou foi inocentado. É uma mulher de uma garra, de um brilho. E eu levei essas mães para assistir o espetáculo e fazer um debate depois. Então, a gente já está conectado com essa história, sabe? Então, quando eu vi o desfile da Portela, você imagina a minha emoção. Eu só fiquei muito triste da gente não ter sido convidado para nada. E isso realmente eu fiquei... Porque se eu fosse uma celebridade fazendo Luísa Maim, eu teria vindo como destaque, né? Mas aí eu não sou uma celebridade. Mas quem assistiu Luísa Maim sabe do que eu estou falando. Então, é um espetáculo de muito orgulho, porque ali eu trago a ancestral Maim, que passou a ser parte da minha vida. Ela é minha guru. De abrir meus caminhos, de estar com a gente, de eu mandar a missa para ela. Então, criou-se essa conexão. E faço, recém passado, eu ganhei 2 editais para produzir Nina Simone, que é um xodó, que ainda a gente não conseguiu rodar muito, mas ele vai voltar agora em outubro, através de um edital, que é um espetáculo de uma potência, que é Nina Simone. E aí eu falo que eu usei a estética da ousadia. Por quê? Eu não sou cantora. Eu canto Paulo, por lá, junto com todo mundo, mas eu não sou cantora de musical. Não tenho a menor pretensão, não tenho alcance vocal para isso. E não toco piano. Então, como é que eu posso querer fazer Nina Simone? A base dela é a música, é o inglês, o piano, mas eu queria fazer Nina Simone, porque o que me toca na Nina é a sua luta pelos direitos civis. É quando ela rompe com a branquitude nos Estados Unidos em nome do seu povo e conclama o povo a vir lutar pelos seus direitos. Essa parte me interessava. E aí, qual foi a minha sacada, a nossa sacada, eu com o dramaturgo? O espetáculo chama-se Ninas, porque Ninas são muitas. Nina é plural. A gente tem a Nina ativista, a gente tem a Nina pianista, a gente tem a cantora de jazz, a gente tem a Nina envolta nos seus problemas psicomentais, a bipolaridade, a gente tem a Nina vítima do racismo, que foi quem interrompeu a carreira de Nina. Então, eu faço a Nina mais velha, que vai repassando a sua história. E aí tem toda uma propriedade, né? Porque eu estou ali de atriz contando a minha história. E aí eu tenho 2 cantoras que cantam muito, que o teatro vem abaixo quando elas abrem a boca. Então, quando eu tenho que falar dessa parte, eu tenho as cantoras, e que também atuam como atriz. Eu tenho a pianista preta e eu tenho a percussionista preta. E tem um ator que é quem vai vivendo os vários homens da vida de Nina, alguns que ferraram a cabeça dela. O espetáculo é belíssimo, uma estética incrível, uma produção. Um amigo meu que é de teatro, quando assistiu, depois veio falar para mim, você deve ter gasto uns 600 mil, né, nessa produção. Falei, não, foi 220 mil. Tamanha grandiosidade. Eu mandei construir um piano. Então, hoje eu tenho um piano, porque tinha um piano de cauda em cena, eu não podia ficar alugando para a temporada, a gente mandou construir um. E ficou idêntico, né, com um teclado digital perfeito. E a gente já ganhamos 2 editais para estar com a Nina na estrada. Em outubro a gente faz SESIs aqui do Rio de Janeiro. E ano que vem a gente faz SESIs do interior de São Paulo. E estou na briga para voltar com o espetáculo aqui no Rio, porque a nossa temporada, que foi no Teatro do Sesc ano passado, me deram 4 semanas, de quinta a domingo. Na segunda semana, já tinha esgotado todos os ingressos para a temporada. Então, foi uma loucura, né? Um sucesso que acabava, as pessoas ficavam também entaladas, porque a história, Nina Simone, né? E aí, por que Nina Simone? Porque a história dela, a história das negras, do povo negro da diáspora, é a mesma. A nossa luta é a mesma. De racismo, de exclusão, de violência, de matar 1 milhão por dia, sabe? Então, assim, e muda, né? A gente está no século XXI, todo
dia você tem uma história de racismo na rede social. Então, tanto Partenina, Celso Soares, Celeci, sabe? Ser uma cantora da Colômbia negra, vão passar pelos mesmos problemas, porque o nosso problema tem a ver com a cor da pele. Então é isso. Nesse momento são os meus projetos. Fiz a novela Meu Amor Perfeito ano passado, uma novela linda. Eu tive a oportunidade de ver a professora Celeste, que foi uma grande representação para mulheres negras, maduras, que vão viver o primeiro amor da maturidade, que chegam na maturidade sem conhecer o amor. A Celeste era virgem, ela vai dar o seu primeiro beijo e ter sua primeira noite, né, já na fase madura. Uma professora amorosa, com aqueles alunos lindos, né, que era amo o Marcelino, os meninos todos, o Igor Marçal, a Valentina, o Davizinho, são minhas paixões, as crianças que faziam a figuração, que eram cativos. Então, eu acho que ela a cara da professora. Foi uma novela de muito sucesso, que ousou, né, colocar metade do seu elenco negro em papéis de destaque, né, nos anos 40, numa Minas Gerais. Fiz essa novela no ano passado, foi um ano de muita loucura, porque eu estava gravando a novela, produzindo e ensaiando o espetáculo de Minas. Eu quase enlouqueci, porque quando você está com um contrato na Globo, você não pode fazer nada. A prioridade é os dias de gravação. Só tinha folga domingo e ficava ensaiando quando tinha uma folga dia de semana. Então, estava sempre atrasada, com medo de não dar conta, com medo de ser criticada pela minha ousadia, mas não foi. Estava tudo ali dentro do conforme, não fiz feio, fiquei totalmente equilibrada com as meninas, até porque cada uma vinha no seu papel, né? E esse ano eu estou cumprindo as agendas dos espetáculos e voltei para o meu doutorado, que eu preciso dar conta de terminar até ano que vem. Então, assim, minha vida realmente está um turbilhão, né? É isso. Eu imagino. Obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco daquilo que você faz, e são muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você está falando, algumas pessoas estavam subindo os comentários. E aí eu queria citar algumas delas, que é o R.S. Silva. Ele falou primeiramente, né, sobre a novela Chico da Silva, que para ele parecia mais um filme do que propriamente uma novela, dado ali a maneira como a história foi apresentada. Ele também falou sobre a nossa entrevista, a nossa live aqui, falou que está sendo uma live muito potente, uma entrevista muito potente, graças a você. E por último ele citou duas coisas. Ele falou assim que Chico da Silva foi um divisor de águas e que ele precisa ver todas as suas peças. Querido, olha só, vou dar uma dica aqui para todo mundo, tá? Eu tenho 3 páginas no Instagram, fora a minha, que é Moreno_Cida. Eu tenho Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus. Eu tenho Luísa Maim, Luísa com Z, Maim, M-A-H-I-N, ponto espetáculo. E tenho Ninas Espetáculo, só Ninas Espetáculo, Ninas ponto espetáculo. Por que eu estou dando as minhas lives? Porque é lá que você vai ficar sabendo das nossas agendas, aonde que a gente está, quando, para onde que a gente vai. Então eu convido quem se interessar para conhecer e assistir esses meus espetáculos, para dar lá um siga-me, né? Porque é a melhor forma de vocês saberem o que eu estou fazendo, por onde que eu estou andando. Né? O que eu posso dizer é que esse ano ainda vai ter os 3 espetáculos. Julho, e aí tem uma novidade também que eu não posso falar ainda, mas eu sei que de julho até novembro eu estou por conta do teatro. E ótimo. Eu vou deixar também os arrobas na descrição dessa live, tá, pessoal? Quem quiser
acompanhar, seguir todos os espetáculos. Eu já deixei na nossa página, mas vou deixar também aqui nessa live para vocês acompanhar todos os arrobas da nossa maravilhosa Cida. Cida, muito obrigado por ter cedido esse tempo para falar com a gente, para contar um pouco da sua história, para se apresentar mais ainda para quem não te conhece, e a gente ter essa oportunidade de ter essa conexão tão boa com você. Você é uma artista, no meu ver, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu conheci agora, completa em todos os sentidos, e eu espero que a sua arte continue dando frutos tão bons como tem dado ao longo desses anos. Muito obrigado pela confiança, por compartilhar com a gente essa história. Obrigado a você, Tiago. Eu só queria te falar que é o seguinte, né? O trabalho de ator, ele é um trabalho em construção, né? Que o tempo todo você é desafiado, o tempo todo você tem que estar renovando o seu universo literário, as pesquisas, aprendendo com a juventude que está chegando, né? A gente tem autores brilhantes hoje, autores negros, que é fruto das cotas, né? Como as cotas têm entregado para o mercado pessoas negras brilhantes, e eu venho aprendendo muito com essa juventude aí de 30 anos, pessoas que já são doutoras, né, 40 anos, com teses, né, com cineastas, né, pessoas fazendo filme. Então, assim, é uma roda, né, como diz a grande autora Leda Maria Martins, a arte está nessa espiralar, né, espiralar do tempo, que é espiral, é ancestral, que vai no passado, vem para o presente, vai no futuro e volta no passado. Então, eu faço parte dessa gira. Então, estou sempre aprendendo, é uma oportunidade muito grande estar aqui revendo os meus trabalhos. Te agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço quem ficou com a gente, a audiência, porque senão a gente ia estar falando aqui eu para o Tiago, Tiago para mim. E é isso, me sigam para vocês saberem por onde eu estou andando, tá bom? Beijo! Um beijo, tudo de bom para você, e até uma próxima. Quem sabe a gente se vê novamente. Eu vou no Rio, quem sabe se você estiver em cartaz, se eu estiver próximo de mim, eu dou um jeitinho. Vindo para cá, me procura, tá? Para a gente se conhecer. E coloca as minhas redes aí, que é importante, tá bom? Sim. Beijo. Sim, com certeza. Tchau. Tchau.